Olá, boa tarde. Hoje nós vamos responder a uma perguntinha de uma vovó que mandou uma pergunta para o nosso e-mail e você também pode enviar a sua pergunta. É só escrever para o e-mail lisianebeneton@terra.com.br. E essa vovó nos mandou uma cartinha, um e-mail dizendo o seguinte: a neta dela resolveu ser vegetariana e ela está muito preocupada porque ela não sabe das coisas que a neta está comendo, se a neta não vai ficar doente. Daí eu já aproveitei um outro e-mail que a gente recebeu de uma outra pessoa dizendo que quer mudar o tipo de alimentação dela e que está pensando em se transformar em vegetariana, e daí ela pergunta: o que vocês me sugerem? Então a gente vai responder essas duas perguntas aí. Num primeiro momento é preciso a gente fazer uma diferença. Vegetariano, nós temos o vegetariano que é um vegetariano brando e temos o vegetarianismo radical. O ovo lacto vegetariano, que é aquele que só exclui as carnes da sua alimentação, mas ele continua comendo ovo, tomando leite e os derivados de leite. Depois tem o lacto vegetariano, que é aquele que não come nenhum tipo de carne e também não come ovo, ele só toma leite e come os derivados do leite. E por último, os veganos. Os veganos, eles não comem nada de origem animal, nada que venha de fluido animal. Então, eles não comem nenhum tipo de carne, não comem ovos, não tomam leite, seus derivados, e não comem mel também. E o que é importante? Então, sabendo essa diferença dos vegetarianos, a gente tem que saber que tipo de vegetariano você quer ser. Se a pessoa quer ser um ovo lacto vegetariano, provavelmente ela não corre o risco de ter a anemia por falta da vitamina B12, que é uma vitamina que está presente só nos alimentos de origem animal. A vitamina B12 ela vem da carne e do leite. Então, se a pessoa não comer nenhum desses dois alimentos, ela provavelmente vai ter que fazer uma suplementação de vitamina B12, porque a vitamina B12 é extremamente importante para o nosso corpo. Ela pode dar anemia, ela pode dar queda de cabelo, unhas fracas, muito cansaço, muita fraqueza muscular, apatia, desânimo. E são sintomas que a pessoa não sente assim de uma hora para outra, são sintomas que vão acontecendo assim devagarinho, lentamente, e às vezes eles só vão aparecer na realidade quando a pessoa ficar doente. No caso da carne, a carne nos dá uma fonte de ferro muito boa, então se a pessoa excluir a carne, ela ou vai ter que fazer suplementação ou ela vai ter que usar outras fontes de ferro. O melhor ferro que tem é o ferro da carne, que é o ferro que a gente chama de ferro M, é um ferro que o nosso corpo utiliza com muita facilidade. A gente consegue ter ferro dos alimentos de origem vegetal, das folhas verdes escuras, de todos os feijões, das lentilhas, mas ele é um ferro que é chamado de ferro não M. É um ferro que nosso corpo não tem tanta facilidade de lidar com esse ferro. Então, por isso que muitas vezes a pessoa pode ficar com carência de ferro e vir a ter anemia também. Então eu diria que se a sua opção é ter uma alimentação mais saudável, veja uma alimentação que englobe um pouco de cada alimento, que você possa comer alimentos que você goste, mas que não faça a extinção total de um grupo de alimento. E com relação a mulheres em idade reprodutiva, também cuidar bastante com esse tipo de opção. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você quiser enviar sua pergunta também, na próxima semana a gente pode estar respondendo. Um abraço!